Bom dia a todos. A gente está de volta aqui hoje dando continuidade ao estudo do livro, né? A leitura comentada do livro As Dores da Alma. Esse aqui. Peraí. Tá? Esse livro é do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Hoje o capítulo que a gente vai falar um pouco sobre ele é a preocupação. Também, como acontece na maior parte do livro, ele subdivide esse tema, né, em duas partes. E, por incrível que pareça, nas duas partes em que ele trata do tema preocupação, ele fala da nossa preocupação acerca do, do próximo, né, dos outros, do mundo exterior. Poucas vezes ele vai falar sobre a preocupação acerca de nós mesmos. E é interessante ele colocar isso dessa forma, a gente vai ver por quê. Ele começa com a citação dizendo o seguinte: os preocupados vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar com seus pensamentos e sua imaginação os fatos do amanhã. Preocupação, né, tem vários significados no dicionário, mas é a gente se ocupar daquilo que ainda não aconteceu, né? Pré-ocupar-se, ou seja, é a gente querer lidar com algo que ainda não chegou, e isso aumenta imensuravelmente o nível de ansiedade, né? Nosso. Então, como que a gente pode cuidar de algo que ainda não chegou, né? Como que nós podemos estar nesse nível de ansiedade tão grande, ocupando-nos de algo ou de alguém, de uma situação, que ela ainda não ocorreu e não aconteceu? E o segundo ponto é, por que isso, essa situação, esse fato, essa meta ou o outro está em nossas preocupações, né? A gente, no último vídeo, me parece, eu trouxe até uma frase, eu não sei se ela está aqui mais, mas ela diz mais ou menos o seguinte, que escravo é aquele que se ocupa ou fica preso às coisas que não dependem dele. E das que dependem, ele nada faz, né? E aí, é isso que acontece, tipo assim, a gente precisa investigar a razão da nossa preocupação. É sempre ponderar aquilo que está nos incomodando, colocar aquilo sob uma lente, observar e buscar entender o porquê que aquilo está me incomodando. Porque a maioria das vezes a preocupação ela não vai fazer diferença alguma, na verdade, no resultado daquele fato ou situação ou no comportamento do outro. O que ela pode causar é mais ansiedade para a gente e para os outros, né? É um estado de irritação que a gente fica, um estado de se repetir-se, né? Quando a preocupação é com o outro, a gente fica se repetindo. Não é saudável. Então, há que se investigar a causa dessa preocupação, olhar para dentro de nós, o que está nos trazendo, a partir daí a gente perceber, né? Se tem razão de ser ou não. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, ele traz aqui o seguinte: eu vou ler esse pedaço porque eu acho que ele é muito interessante. Eu estou pegando só alguns pontos, né, de cada capítulo, porque eu espero que vocês se interessem por ler o livro, porque ele é muito, muito, muito sério, muito bom. Mas essa parte aqui, eu acredito que ela traz um esclarecimento muito grande, então eu vou ler esse trecho aqui. As tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um processo dinâmico que levará nossas almas ainda por inúmeras encarnações. A vida não tem outro objetivo senão de doação, de proteção e de recursos, para que possamos atingir uma estabilidade íntima
que nos assegure a clareza e a serenidade mental, elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Se acreditarmos, porém, que nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando nosso crescimento e amadurecimento interior. A criatura que atingiu a lucidez espiritual já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Ela se conduz no cotidiano, pacificada e serena, pois percebeu que está constantemente ganhando recursos da vida excelsa, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais. Ao mesmo tempo, aprendeu que, por mais que se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. E esse trecho é importante porque quando nós estamos nos preocupando com algo, com uma situação ou com alguém, de uma forma que não é normal, que não é saudável, nós estamos colocando ali o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa satisfação, as nossas expectativas na mão do outro. E esse tempo que nós estamos perdendo fazendo isso é o tempo que nós deveríamos estar nos preocupando de nós mesmos, né? Do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, da nossa evolução, da nossa vida, né? Existe o fator que é saudável quando a gente tem uma ansiedade em relação a um objetivo, né? Por exemplo, uma vaga de emprego. É uma coisa saudável ter essa ansiedade, se você se preparou para ela e tudo mais. Mas outra coisa é você ficar ali remoendo aquilo, enquanto você poderia estar fazendo outra coisa. Se preparando para outras vagas, aumentando seu conhecimento, investindo em estudo, enfim. Existe esse limite que a gente tem que saber entender e reconhecê-lo para não ultrapassar. Depois ele fala nesse mesmo trecho que a natureza é muito sábia, né? E nós somos parte da natureza. Quando a gente fala natureza, a gente não está falando só do que a gente está vendo aqui, né? Planta, céu, água, terra. A natureza é o todo, é o universo. E ela é muito sábia. Como nós somos parte dela, se a gente passar a observar que tudo na natureza tem propósito e tudo acontece, vem e cumpre o seu propósito, né? Sem se ocupar daquilo que não é a função dele, ou seja, a árvore tem um propósito, né? Ela a partir do momento que a semente está ali, né? Que ela está na terra e que ela começa a germinar, o propósito dela é o quê? É crescer, buscar luz, buscar a fonte de água e produzir, seja fruto, seja flor, seja o que for. Ela chega ali e cumpre a sua meta. Mas isso a gente está falando a um nível quase micro. Se a gente for olhar no nível macro, tudo cumpre o seu propósito na natureza. A gente que fica batendo cabeça para lá e para cá, sem saber para onde que a gente está indo. Sendo que se a gente observar que tudo tem um início, né, tem um caminhar, né, que é o meio, e tem um fim, e existe um passo a passo para isso, né, que é buscar o conhecimento, o aprendizado, buscar ser útil à humanidade, ao progresso da humanidade, buscar nos tornarmos melhores, crescermos como pessoas, como profissionais, podermos ser úteis à sociedade de alguma forma fraternal, né? E cumprir esse propósito que viemos, entendendo que tudo e todos nós passamos por ciclos. E esses ciclos são inevitáveis. Então, há que se cuidar do que estamos vivendo agora. E não deixar de viver agora para se preocupar com o que ainda não aconteceu, com o que ainda não chegou. E aí é quando ele fala, a natureza se conduz pacificada e serena porque percebeu que está ganhando recursos constantemente, ainda durante os transtornos existenciais. Ou seja, todas as experiências que nós passamos, as doces, né, as amargas, são aprendizado para nós.
isso está nos dando recurso, né? Digamos assim, está fortalecendo essa casca que nós temos, esse envoltório nosso que é composto de corpo, né? Que é a nossa mente, o nosso emocional, é tudo que nós somos. Nós estamos ganhando, né? Com esse aprendizado, com essas vivências. Tudo vai sendo acrescentado nesta vida, nessa existência. E tudo que nós acrescentamos nessa existência vai para a próxima. A gente não perde o que nós adquirimos de conhecimento, de experiência, né? Esse aprendizado, ele é útil, né? Então, isso vai ser, com certeza, reaproveitado mais para frente. Porque o que acontece é que nós podemos nos ocupar refletindo sobre o que está acontecendo no momento, sobre o que aconteceu ontem ou no passado, e isso nos traz observação, reflexão, né? E uma capacidade de antever certos comportamentos que poderiam aí nos estagnar. Então nós aprendemos com o passado e com o presente. O que a gente não pode fazer é tentar adivinhar o futuro e ficar ansioso por causa dele. Nós podemos fazer o melhor que pudermos, trabalhar, né, por esse futuro, mas a ansiedade e a preocupação não vai alterar. O que vai alterar é o que nós estamos fazendo hoje, né, e o nosso livre-arbítrio. Aí ele continua o seguinte: a providência divina agindo em nós faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher para nosso aprimoramento interior. Ou seja, quando nós acolhemos a reencarnação, nós participamos do plano reencarnatório. Vou dizer assim, a grande maioria. Em algumas exceções, com raros casos, quando o espírito está num estado que ele não tem a menor condição de lucidez, né, para poder participar dessas escolhas do processo reencarnatório, porque ele precisa vir de qualquer forma, mas esse é assunto para um outro dia. Mas a maior parte das vezes, essa providência divina em nós, que é a nossa consciência, ela mesma, enquanto nós estamos, né, no plano espiritual, nos auxilia a definir quais provas nós queremos passar aqui para não repetir os mesmos, digamos, as mesmas quedas que nós tivemos, né, anteriormente. Porque não é erro, é um aprendizado, né? Cada vez que a gente cai, a gente aprende e a gente levanta. Esse é o propósito, é o objetivo. Então, tudo é aprendizado e somos nós que escolhemos. Então, não há que se preocupar daquilo que ainda não chegou. O que nós precisamos é ter fé, confiança em Deus e de que, sabendo que há um propósito para tudo, procurar entrever qual que é o aprendizado que nós podemos tirar de cada situação, né? Qual que é a mensagem que isso está me passando, tá bom? Aí ele continua num trechinho. Ainda encontramos nessa questão sobre a reencarnação, né? Uns impõem a si mesmos, espíritos, uma vida de miséria e privações quando reencarnam. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Por que então nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? Por que tentamos forçar as coisas para que aconteçam? As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Então, é claro que por preocupação, por amor, não é? Pelo carinho, pelo cuidado que nós temos com as outras pessoas, principalmente as que são próximas de nós, nós queremos cercar, então nós nos preocupamos, com certeza, né? É com o futuro, é com o trabalho, é com a saúde, são com as escolhas que a pessoa está fazendo, mas isso não pode se tornar ali uma, como é que eu posso dizer, uma algema,
A gente não pode cercar a pessoa, a gente não pode trazer essa preocupação para a nossa vivência de forma que ela nos paralisa, né? E a gente tem que confiar que, sabendo que cada um está aqui, cada um de nós está numa etapa de processo evolutivo, e eu não quero dizer que alguém é mais adiantado que o outro, não. É uma etapa diferente, é um grau diferente. Cada um vai ter ali o seu aprendizado, as suas vivências, o que ele precisa tirar daquilo. Então a escolha é dele. Por mais que a gente queira o melhor, por mais que a gente queira bem, a única coisa que nós podemos fazer, primeiro, orar sempre, porque a prece, ela é um auxílio imenso, né? E prece nunca é demais. Orar para que a pessoa tenha sempre a serenidade, a sabedoria para poder fazer boas escolhas. Para o propósito dela, não o nosso, para o propósito dela, né? Nós podemos orientar, nós podemos aconselhar, mas nós não podemos interferir no caminho do outro. Então não há que nos preocupar o tempo todo com o exterior, com o mundo lá fora, com o outro. O que nós podemos fazer é a nossa parte e referente a nós. Sermos o melhor que pudermos, estarmos aqui pelo outro, sempre que ele precisar, mas não ocupar com aquilo que ainda não aconteceu. Cuidar do presente, que é o mais importante, né? Cuidar de nós mesmos já é um grande avanço para que a gente tenha condição de ajudar quem precisar. E aí ele ressalta: é importante não confundirmos preocupação com prudência e cautela, né? A previdência e o planejamento para que possamos atingir um futuro promissor são desejos naturais dos homens de bom senso. Mas preocupação é outra coisa, né? Então, prudência, cautela, o que nós falamos no último capítulo, que foi sobre o medo, né? Que é um estado de alerta, se for saudável. Mas há que se separar isso, né? A gente precisa entender que cada um tem que viver o seu caminho, tem que pisar, né, no rastro ali que ele tem que seguir e entender que isso é de cada um, sabe? Não podemos interferir no caminho do outro. E aí ele ressalta: a preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar das pessoas, a excessiva, está alicerçada em muitas ocasiões em um mecanismo psicológico chamado autodistração. Essa autodistração é um mecanismo de defesa, né, nosso. Enquanto a gente está se preocupando excessivamente com o outro, com tudo que é externo a nós, a gente não está olhando para dentro. Então é uma válvula de escape que inconscientemente a gente acha um jeito de usar para não olhar para dentro de nós. Aí é onde entra aquela reflexão do início. Por que eu estou me preocupando com isso? Isso está me incomodando? Por que está me incomodando? Né? Tem razão de ser a minha preocupação? Eu já ultrapassei os limites dela? E então sempre cabe essa reflexão. Tudo aquilo que nos cutuca, cabe uma reflexão, né? E é tão rápido, se a gente se habitua a fazer isso, a gente para na mesma da hora, pensa e reflete um pouquinho. Se não souber a resposta ali, daí a pouco você desencana, espera que ela venha, né? A resposta sempre chega, quando nós estamos abertos, né, a recebê-la. Depois ele ressalta novamente: incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã, apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. Então ela nos paralisa, né? E não vai fazer diferença nenhuma, o que tiver que ser, vai ser. Porque há um plano para tudo, a natureza é muito sábia, o universo tem um ritmo, um ciclo, nada escapa disso e das leis universais que são naturais, né? Leis naturais, porque todas as leis divinas são leis naturais, né? Deus não foge nem ele mesmo a tudo que ele planejou. Então, a gente há que se confiar nisso. Há um ritmo, há um ciclo, né? Assim como tem na natureza, nós temos. Nós temos tempos de mais introspecção, onde nós estamos um pouco afastados ali do social, a gente está mais, né, voltado para si mesmo.
há tempos em que a gente quer estar mais expansivo, quer mais gente em volta, quer socializar. Há tempo para tudo. A gente precisa respeitar esse ritmo. Ninguém tem que ser como ninguém é. Não há que se comparar com o outro, não há que se modelar pelo que o outro, a sociedade, espera que nós sejamos ou agimos. Nada disso. Não tem isso, não existe isso. Cada um é cada um. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, né? Cada um que vai ter aí suas quedas, e sempre que puder ser ajudado, esteja aberto a ser ajudado, que haja sempre alguém para o socorro, mas o levantar depende da pessoa, né? É preciso que ela levante para ela perceber que ela tem força para levantar. Então isso fortalece, né? Então é o aprendizado que vem com as vivências e as experiências. Fora disso, fora da lei não tem nada, né? E aí, nessa primeira parte, ele termina dizendo: confiemos na paternidade universal que rege a todos, visto que a preocupação, em síntese, é desconfiança nas leis da vida. Não nos compete determinar ou dirigir as decisões alheias, nem mesmo temos o direito de convencer ninguém ou censurar as opções de vida de quem quer que seja. Ou seja, se Deus, que é Deus, nos deixou o livre-arbítrio, né, a escolha de cada um, quem somos nós para poder decidir a escolha do outro, né? Então não há que se preocupar com isso. Há que se olhar o que é possível fazer. É a oração, é um aconselhamento se for possível, mas nada de interferência, né? Aí ele passa para a segunda parte desse capítulo da preocupação, e aí onde ele nos fala o seguinte: toda a vida em nós e fora de nós está em constante ritmicidade. Tudo tem um ritmo, né? Por que, então, desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas na evolução? Por que nos afligirmos e tentarmos mudar o imutável, né? Então, entender que para tudo há um ritmo, há um tempo, para cada situação nossa existe início, meio e fim, são ciclos. Nós temos pausas em ciclos, e é perfeitamente normal que hajam pausas. Às vezes a gente precisa dar pausa para perceber ali qual é a direção que a gente precisa tomar, refletir com calma para a gente não surtar e depois retomar o caminho. Tudo isso faz parte de ciclos que são naturais a todos nós, porque somos todos parte do mesmo universo, nós estamos sujeitos às mesmas leis universais, tudo e todos. Então há que se compreender isso, né? Na dúvida, como fala o Evangelho, abstém. Então dá uma paradinha, para, reflete, vê o que pode, né, tá ali incomodando, né? Dá aquela respirada, procura tirar aquele tempo de reflexão, e o autoconhecimento é a melhor coisa para isso, é a gente buscar nos conhecer até que a gente tenha um entendimento daquilo, e aí a gente pode seguir. Não existe uma lei que diga, que obrigue e que diga que todo mundo tem que começar e sair desabalado na carreira, que não tem que dar uma pausa, que não tem que parar para refletir. Pelo contrário, que toda atitude, né, toda atitude e toda palavra, se isso for possível, porque é tão rápido, né, a gente pensa e já fala, que seja meditado, que seja refletido. Porque se assim for, a gente acaba serenando mais a nossa mente, o nosso coração. A gente desacelera o tempo, porque é possível. A gente desacelera o tempo quando a gente para e reflete sobre cada coisa que está nos acontecendo naquele momento, tá? Não é refletir sobre a vida inteira num dia só, não, tá? Porque senão todo mundo surta, não é? É criar esse hábito de ponderar, né? Por que disso, por que daquilo, por que está me incomodando? Está em mim? Porque provavelmente, né? Tudo que nos incomoda, que a gente vê no exterior, está em nós. Então, há que se cuidar disso.
Para variar, o Facebook ficou com a tela preta de novo, então eu vou continuar falando. Vou acelerar aqui antes que aconteça outra coisa dele cortar. Não sei por que acontece isso, gente. Bom, aí, mais pro final aqui, ele diz que é o seguinte: os ritmos interiores do indivíduo se prendem ao nível evolucional e espiritual de cada um. E toda a vida no universo está dentro de uma ordem perfeita. Pronto. Há que se confiar nisso, há que se entender e serenar. Vamos serenar e ter mais confiança, né? Em Deus, na natureza. Há um propósito para tudo. E a gente cuidando do nosso caminho, do nosso processo evolutivo, a gente já está fazendo muito, porque é para isso que nós voltamos. Se nossa trajetória, além disso, a gente ainda puder fazer pelo próximo, melhor ainda. Mas a gente não pode só se ocupar do mundo exterior. A gente não pode só se ocupar dos outros problemas externos a nós, da vida do outro, né, das situações exteriores. Senão a gente não faz o que nós viemos fazer, que é evoluir. Né? Então é disso que trata a preocupação. E por fim ele termina aqui. Como é importante caminhar passo após passo, acompanhando o nosso próprio compasso existencial e percebendo a hora propícia de mudança, né? Os inícios e fins de ciclos. O dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos para compor, com estrofes e versos harmônicos, o poema de nossa vida. Então há que se cuidar muito do presente, né? Há que se ter esse carinho e esse cuidado. Haja visto que, e tem aí ainda, né, o princípio da vibração, né? Então, tudo que eu faço agora vai reverberar, vai repercutir lá na frente e volta. Então há que se cuidar agora do presente, não tentar se ocupar do que ainda não aconteceu. O que vai acontecer é consequência do que eu estou fazendo agora. Ou não, porque muitas das vezes nem está na nossa mão isso, né? Na maior parte, 99% não está. Nossas experiências da vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem sua razão de ser. Não é preciso desespero nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. Então, é isso. É guardar em si essa confiança de que nós precisamos serenar. Não se desesperar, não surtar, né? Vamos tentar primeiro cuidar passo a passo do nosso caminhar e ser úteis no que for possível para o próximo, mas não interferir na caminhada dele, né? Cuidar daquilo que nos cabe, nos planejar, nos preparar, investir em nosso aprendizado, em tudo na vida, para todos os setores da vida. Esse é o papel que nós temos, mas nós não podemos nos preocupar daquilo que não depende de nós e que ainda também não aconteceu. Essa é a mensagem que ele traz nesse capítulo, tá? E é muito pertinente, porque o dia todo nosso é preocupante, né? Mas a gente consegue controlar. É um exercício diário que a gente vai se habituando a fazer, né? É ter essa paciência, é um exercício de paciência. E hoje é dia de Nanamburuquê, né? Que é a orixá ancestral, a mais antiga de todas, cuja origem ninguém ainda conseguiu descrever, mas que é a mãe da sabedoria, a mãe do passo manso, da calma, da temperança. Então a ela nós também rogamos, né, por essa calma, essa serenidade. Então, Salu Bananã, nosso respeito, nosso carinho, né? E semana que vem a gente vai falar, na próximo encontro nosso, sobre o vício, tá bom? Então, tenham todos um ótimo domingo, com muita paz, com muita luz, né? Com muita serenidade também. Que Mãe Nanã cubra todos com muitas bênçãos. Tchau, tchau.